Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo, pelo Espírito Santo, ilumina, Senhor, os olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. Faz a sua oração então. Pai, em nome do teu Filho Jesus, o Senhor tem nos ensinado sobre a inveja, o ser invejado sobre o invejoso. Te pedimos, ó Deus, que nos dê uma palavra simples nesta noite e que ilumine os olhos do nosso entendimento. Meu Deus, nenhum principado, nenhuma entidade, nenhum demônio é louco o suficiente para poderem tentar, meu Deus, impedir com que esta pessoa ouça a tua palavra. Por isso eu repreendo toda a obra do inferno em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eis-nos aqui em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. No livro de Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 13. Tiago, capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Nós sabemos que há uma diferença entre a sabedoria e o entendimento. O entendimento é a aquisição de informação que te traz o conhecimento. A sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Então, uma pessoa é sábia não é porque ela tem cabelos brancos, porque se cabelos brancos fosse sinal de sabedoria, pode-se ter certeza que nós tínhamos aí muita gente de cabelos brancos que não passava a mão pelos pés. Não. Sabedoria é a capacidade de perceber as diferenças entre pessoas, ambientes e lugares e saber interagir entre meios. Em outras palavras, sabedoria é comportamento, é atitude. Enquanto que entendimento é aquisição do conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você passa a ter entendimento daquilo, seja em que área que quer que seja ela qual for. Então agora você adquiriu conhecimento acerca dessa cadeira. Então você tem entendimento de como ela foi feita e o propósito para qual ela foi feita. Mas você é uma pessoa sábia. E o que é que você faz então? Então você utiliza a cadeira para se sentar. Então o sentar-se na cadeira é a prática da sabedoria. Saber como ela foi fabricada, saber para que é que ela serve, é a aquisição do conhecimento que te trouxe entendimento. Então a Bíblia Sagrada diz aqui: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre, demonstre. Tiago capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, olha o que ele diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então nós já aprendemos sobre esse versículo aqui. Você pode ir lá no YouTube, você vai ter de forma bem detalhada. Preste atenção que a Bíblia diz que a inveja, de princípio, é amarga como um fel. Mas é amarga para quem? Para quem é o invejoso, não para quem é invejado. Você tem que entender isso. Desse lado de cá você tem o invejoso, desse lado de cá você tem a pessoa que é invejada. A inveja é amarga para o invejoso. A vida dele é amarga. E por que a vida dele é amarga? Porque ele não consegue ser feliz vendo que outras pessoas estão adquirindo, possuindo, vivendo uma vida melhor do que a dele.
Então, infelizmente, a vida de uma pessoa invejosa é uma vida triste, é uma vida amarga. Não se satisfaz, não se alegra, não é contente com as coisas que tem. E olha que pode adquirir tudo o que inveja daquela pessoa, ainda assim não se sentirá feliz. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que além da inveja ser amarga, é um sentimento faccioso. Então, em outras palavras, a inveja, além de ser amarga, também causa naquela pessoa um sentimento. E que sentimento é esse? Um sentimento faccioso. Então agora aquela pessoa é amarga de tanta inveja, então a vida dela é amarga. E agora, além disso, ela infelizmente manifesta nela um sentimento faccioso. E aí você me pergunta, pastor, o que significa um sentimento faccioso? Esta palavra é uma palavra grega, que ela significa egoísmo, que aquela pessoa é egoísta. Ela não pode ver com que outras pessoas tenham algo se ela não tiver. Ela quer porque quer, e vai fazer de tudo para ter, vai fazer de tudo para conquistar. Ela pode até ter o dinheiro ou não ter o dinheiro, mas aquela pessoa vai fazer de tudo por possuir o que aquela pessoa tem. Então a Bíblia diz que sentimento faccioso significa egoísmo, quer tudo para si porque não se vê feliz em saber que outras pessoas têm e elas não têm. É como se tivesse o rei na barriga. Também significa rivalidade desleal. Então isso aqui você tem que entender, rivalidade desleal. Então aquela pessoa que ela é invejosa é uma pessoa que traz dentro de si uma rivalidade. Uma rivalidade em relação a quem? A pessoa que ela inveja. Só que não é só uma rivalidade, é uma rivalidade desleal. É aquela pessoa que ela vai sorrateiramente se aproximando de você e aos poucos vai tirando de você informações. E começa então a fazer perguntas simples. Mas me diz uma coisa, como é que tu faz essa carne? Não, mas me diz uma coisa, tu tem como tu me ensinar? Quais são os ingredientes que tu usa? E essa pessoa vai sorrateiramente. Só que ela esquece-se de uma coisa, que não basta só saber, tem que ter o dom. Não basta só saber. Você pode até passar para aquela pessoa como é que você vende, para quem você vende, etc. Só que aquela pessoa, ela meio que ainda não entendeu em que ela, por ser invejosa e achar que ela pode fazer igual, parecido ou até melhor do que você, ela não consegue entender, ela não consegue enxergar que além de você saber fazer, existe o dom, existe a tarimba, existe aquela pitadinha de sal que faz toda a diferença, mas o invejoso não percebe isso. Então, de repente, o invejoso, ele está com inveja que você pega mais, atende mais clientes do que ele ou do que ela. E ela coça a cabeça, não sabe que negócio é esse, te inveja por causa disso e procura utilizar-se de forma desleal. Vai por detrás, procura saber o número do WhatsApp, procura saber o número do cliente, liga para a pessoa, manda o WhatsApp, mente, dizendo que você nem mais trabalha nessa área, faz de tudo de forma desleal. Só que essa pessoa, como eu lhe disse, ela não entende que não se trata só de vender, se trata de dom. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o dom está sobre a cabeça do vendedor. Mas aquela pessoa não entende isso, ela não consegue entender. Ela não consegue, ela não desperta. E aí vem as consequências em relação a isso. Por quê? Porque esta pessoa que agora tem amarga inveja, é uma pessoa amarga. E amarga com quem? Para com o invejoso, no caso, para com quem é invejado. Agora manifestou dentro de si um sentimento faccioso, que quer dizer egoísmo, só quer tudo para si, e o pior é que vai usar de rivalidade desleal. E a coisa está deslanchando, a coisa está andando e a pessoa não está percebendo. E continua aqui a Bíblia. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Versículo 15.
essa não é a sabedoria que vem do alto, porque eles se veem muito sábios, muito inteligentes. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então você veja que a Bíblia caracteriza de forma bastante clara que a inveja é uma ação diabólica. Não é a pessoa em si. A Bíblia diz aqui que esta sabedoria, esse meio que a pessoa se utiliza de querer ganhar vantagem sobre outras pessoas, a Bíblia está dizendo que é um sentimento faccioso, a Bíblia está dizendo que é uma manifestação de uma amarga inveja, e a Bíblia diz que essa sabedoria não é do alto, não é divina, não provém de Deus, mas é terrena e diabólica. Olha o que a Bíblia diz. O que é interessante é que a Bíblia está dizendo aqui que vem do diabo. Nós já aprendemos e eu tenho sempre batido nessa tecla. A palavra diabo você a divide em dois, dia e balo, que dá a entender umas fendas numas portas, que faz com que a luz passe pelas fendas de alguma forma, porque há brechas naquela porta. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não deis brechas ao diabo. Às vezes, com todo respeito, às vezes é você mesmo em que levanta o invejoso contra você mesmo. Lembra de José? José não tinha para que contar os seus sonhos, mas ele contou. A Bíblia diz que por causa disso, está escrito, despertou em seus irmãos a inveja. Então ele próprio despertou nos seus próprios irmãos a inveja por invejá-lo, por conta de que ele contou o seu sonho quando ele não precisaria ter contado coisa alguma, mas por conta da euforia, da alegria, do contentamento, de querer dividir com seus familiares, com seus parentes, com seus próprios irmãos. E agora os seus próprios irmãos vão invejá-lo. Então ele próprio despertou nos da sua casa a própria inveja contra ele mesmo. Consequentemente, a Bíblia diz que o odiaram, ficaram com ódio dele, ao ponto que diz a Bíblia que o venderam como escravo. Olha só o que a inveja causou dentro da casa de José com seus irmãos em si. Então tudo isto você tem que acordar, você tem que despertar. Eu sei que você às vezes quer falar para o parente, quer falar para o amigo, você quer dividir a sua alegria, o seu contentamento. Nossa, eu fui promovido, amém. Mas a pessoa vai aos poucos. Mas me diz uma coisa, quanto é que você vai ganhar? E aí você, sem perceber, porque você não malda, você nunca vai imaginar que aquela pessoa tem um sentimento, tem uma amarga inveja, um sentimento faccioso, e que há um demônio por detrás. Você abre a boca e diz: não vou ganhar muito não, aumentou só tanto, eu vou ganhar tanto agora. Ou quando não, você abre a boca e diz assim: olha, eu estou trabalhando em determinada área e rapaz, lá tem sido uma bênção, eu tenho vendido tanto naquela área, rapaz. E você, sem perceber, você está levantando contra você aquela pessoa. Sem perceber, você está fazendo isso. E agora aquela pessoa, ela vai agir, ela vai atuar, tudo com a finalidade. Qual a finalidade? De determinar em você um sentimento. Dificilmente pessoas que nunca foram ensinadas como lidar com o invejoso, dificilmente nessa vida ministerial, seja ela cristã, seja ela crente, seja um obreiro, até pastores. Já tive de ensinar até a pastores, em que eles muitas vezes ficavam com rixa de outros pastores, ou até com rixa, às vezes até de outros, ou de outrem, como membros da igreja. Eu já tive de ensinar pessoas, mesmo sendo crentes, que já tendo lido a Bíblia, carregadores de Bíblia, os seus aleluia, os seus glória a Deus, mas que infelizmente, por nunca terem sido ensinados como lidar com o invejoso, permitiram com que o invejoso determinasse nele um sentimento. É aí onde mora o problema. Por quê?
Porque a pessoa agora está com a ira tão grande daquela fulana, daquele fulano. Como é que pode? Foi por detrás, isso é desleal. Como é que pode uma coisa dessa? A gente ensina, a gente confia na pessoa, a gente traz a pessoa para dentro de casa, a gente ensina. Poxa, e a pessoa faz uma covardia dessa. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Olha, a partir de hoje, aí você permitiu com que fosse determinado em você um sentimento. Mas aí você vai orar, você vai na presença de Deus e dizer: Deus, me livra desse fulano, me livra daquele Beltrano que está me invejando, que está usando de deslealdade comigo. E Deus não pode fazer nada. Por que Deus não pode fazer nada? Porque você se permitiu com que o invejoso determinasse em você um sentimento de mágoa, de ódio, de rancor e de ira. Então a sua oração não está tendo valia de nada, porque você está orando, mas rangendo os dentes. Você está orando, sabe, como que se dissesse assim: ah, se eu pegasse fulano eu esganava. Mas não, mas eu sou de Deus, Senhor, deixa eu respirar. Senhor, abençoa fulano. Você fala com a boca, mas no seu coração, desde que não passe na minha frente, Senhor. Ai meu Deus, minha Jesus de Nazaré. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque você já, infelizmente, já se permitiu com que o invejoso determinasse em você um sentimento. Acabou-se ali. Acabou-se. Você não entendeu ou nunca foi ensinado em que a inveja não é a pessoa, é uma ação diabólica, é um demônio. Por que eu digo isso? Porque olha o que é que diz aqui no versículo de número 16. Versículo 16. Porque onde há inveja, há espírito, o quê? Faccioso. Porque onde há inveja, há espírito faccioso. Então preste atenção aqui agora. Se a inveja fosse a pessoa, se a inveja fosse a pessoa, então ela invejaria outra pessoa. Nossa, o teu cabelo é bonito. Nossa, mas a tua casa está a coisa mais linda. Nossa, mas tu gastou quanto nesse rótulo? Nossa, como está bonito esse design. Quer dizer, se a pessoa fosse a inveja em pessoa, ela invejaria, iria embora e a inveja ia com ela. A inveja ia com ela. Mas por ser um espírito, uma vez que foi lançado naquela direção, a inveja naquela pessoa, o espírito começa a agir e a pessoa vai embora. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz aqui: porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação. Aí há perturbação. Por que há perturbação? Porque a pessoa não entende. Como é que pode? Eu fiz agora recente uma visita. Nós fomos fazer uma visita ontem à tarde. Fazia-se pena e dó. Mas pena e dó. Uma pessoa que tinha uma lanchonete. Irmão, essa pessoa vinha, olha, 5 horas da tarde, ela ia até 2 e pouco da manhã. E ela dizia que fazia tanto sanduíche, mas tanto sanduíche, que só faltava enlouquecer. De tanto sanduíche que fazia, mas vendia, ganhava e ganhava a mesma coisa, mas ganhava mesmo. Até que teve uma pessoa em que ela fez o quê? Foi até lá, na casa dela, porque a lanchonete dela era na casa dela, foi até lá, antes de abrir, e disse: mulher, eu estou com tanta vontade de comer teus sanduíches, tem como tu fazer 3 sanduíches para mim? Disse: mas mulher, ainda não abri não, vou já abrir. Disse: não, mas eu quero ir agora, eu quero ser os primeiros. Disse: mas mulher, porque a chapa não esquentei. Eu espero. Resumindo, ela fez. Quebrou que apartou. Naquele mesmo dia, ela disse que não chegou a vender nem 10. Nem 10. E daí foi só defiando. Acabou-se.
simplesmente acabou-se com tudo. Não ficou, foi com nada, só com prejuízo, e muito prejuízo. O que é interessante é que ela me disse, olhando para mim, disse: pastor, eu, se tivesse ouvido o que o senhor está falando aqui agora, me ensinando pela Bíblia, eu teria repreendido e sabia como agir, mas eu não soube, eu foi perturbada. Começou a haver briga entre eu e meu marido, porque a gente não entendia, não se entendia mais, começou a confusão dentro de casa. O senhor não tem ideia. A Bíblia diz que onde há espírito faccioso, onde há inveja, há perturbação. A pessoa não entende. Meu Deus, esse carro vive quebrando, meu Deus do céu. Como é que pode uma coisa dessa, Jesus de Nazaré? É só prejuízo, em cima de prejuízo, a pessoa fica como fora de si, ela não consegue entender. Isso aqui que você tem que entender. A Bíblia diz que há perturbação e toda a obra perversa, e toda a ação perversa. Veja que o inimigo começa a agir de forma perversa. A obra começa como quem estivesse ali quebrando, desfazendo. Você corre para um lado, ele desfaz. Quer dizer, a coisa não se concretiza. Então até aqui nós temos aprendido. Agora nós vamos darmos um passo à frente e nós vamos aprender sobre os males causados na vida do invejoso. Quais são os males causados na vida do invejoso? Ah, já sei. Eu dar um puxão de cabelo nele ou nela. Não. Aí é que está o segredo. O segredo está que você nunca deve, de hipótese e circunstância alguma, primeiro, lidar com a pessoa. Não lide com a pessoa. Não adianta você chegar e dizer assim, como foi ensinado lá fora: ah, pois eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, que se alguém chegar na minha casa me invejando, tendo inveja de que quer que seja, basta eu dizer: vixe fulano, mas não vai invejar não, né? Eu fui ensinado que só em dizer para o invejoso isso, já era o suficiente para quebrar todo qualquer mal olhado que tivesse sobre a minha casa, sobre o meu bebê, sobre o meu filho e etc. Biblicamente falando, de forma alguma, de maneira alguma. Por quê? Porque é aí onde você tem que entender. Você tem que saber lidar verdadeiramente com a inveja. Lembre-se, a inveja não é a pessoa. A inveja é um espírito que se utiliza da pessoa para que cause todo tipo de perturbação, e a Bíblia diz: e toda a obra perversa. Amém, pessoal? Então vamos lá, Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Os males causados na vida do invejoso. O que infelizmente, por ele dar abertura para esses espíritos, qual é o mal que ele tende a causar para eles mesmos, para eles próprios? Porque você sabe que Satanás, os demônios, eles na verdade, eles vão em duas mãos. Na verdade, eles não dão nada a ninguém, e quando se pensa que ele deu, ele também toma e faz pior ainda. Então vamos aqui, Provérbios capítulo 14, versículo de número 30, diz assim: o sentimento sadio é o que, pessoal? É vida para o corpo. O sentimento sadio é vida para o corpo. O que ele quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: é aquela pessoa que realmente ela se alegra com a vitória de outra pessoa. Nossa, como está bonita a tua casa, nossa, porque eu não posso também generalizar. De repente, vamos lá, eu vou fazer uma visita na casa de vocês. Aí eu chego lá e digo: nossa, irmã, como está bonita a tua casa. Está amarrado, está queimado. O senhor ensinou, já estou amarrando aqui agora, ao vivo e a cores, viu? Não, pelo amor de Deus. Claro que você não pode generalizar também. Não pode generalizar. Então é importante você entender, existe pessoas sim, que trazem no coração a alegria, a felicidade de ver você indo bem, glória a Deus por isso, mas existe outras que não. Nós vamos aprender na quarta-feira que vem, como identificar quem é quem, mas só quarta-feira que vem. Aí ele diz aqui:
O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha só o que é que a Bíblia diz. Então, se eu mantenho um sentimento sadio, eu mantenho o meu corpo curado, meu corpo sarado. Glória a Deus por isso. Mente sã, corpo são. Mas se eu sou uma pessoa que me deixo levar por um espírito de inveja e me deixo levar ao ponto de começar a invejar o que é dos outros, a Bíblia diz que este mal para mim será como podridão para o quê? Para os ossos. Será como podridão para os ossos. Não é podridão para a carne, é podridão para os ossos. Isso quer dizer que esta pessoa, ela jamais será feliz. Por mais que ela tenha, conquiste, e ela diz, nossa, agora eu tenho o carro que ele tem, agora eu tenho a blusa que ela tem, agora eu trabalho na mesma área que ela trabalha, mas só que ela nunca vai se realizar. Nunca vai ser completo, nunca vai ser completa. Por quê? Porque infelizmente, por conta daquele espírito invejoso que opera através da vida daquela pessoa, ela nunca vai se ver satisfeita. Ela nunca vai se ver satisfeita. E por conta disso, nunca jamais será uma pessoa feliz. Por mais que ela tente, por mais que ela queira, por mais que ela se esforce, ela nunca vai conseguir ser feliz. Por quê? Porque a Bíblia diz que a inveja na vida do invejoso é como podridão para os ossos. É o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos mais à frente. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo de número 2. Tiago capítulo 4, versículo de número 2. Amém? Diz assim: cobiçais. Então já dá para se entender. Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Eu vou ler de novo. Cobiçais e nada tendes. Então a pessoa cobiça, a pessoa deseja, a pessoa põe os olhos, aquele sabe de querer, é meu, é porque é meu e acabou-se. Mas a Bíblia diz, nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. O que ele quer dizer com isso? A Bíblia diz que o invejoso sempre procura o jeito mais fácil de conquistar as coisas. Veja que seria tão simples. Aquela pessoa, ela ia até a Deus e dizer, Deus, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse, porque o sol nasce para todos. O sol nasce para o bom e para o ruim todos os dias. Aquela pessoa pode ter o carro que outras pessoas têm, claro, porque não ser feito só um modelo, ser feito vários modelos do mesmo modelo, do mesmo jeito, da mesma cor, sem problema algum. Só que essa pessoa, ela cobiça e nada tem. Ela inveja, mas nada pode alcançar. Mas por conta de quê? Porque ela mesma procura de alguma forma, de um jeito simples, de conquistar as coisas. E acha que é justamente dessa forma. Acha que é justamente por meios ilícitos que ela vai conseguir possuir aquilo. Então de repente essa pessoa quer ter a mesma roupa que você tem, mas não quer ralar, suar o tanto que você soa para ter aquela roupa. Ela não quer. Ela quer a parte fácil, não quer a parte difícil. Ela não quer saber da história para que você, tendo percorrido e tendo conquistado aquilo. Não. Quer, sabe, encurtar caminho. É o que a Bíblia Sagrada está dizendo. A pessoa, ela não está preocupada em quantos calos você construiu na sua mão para ter aquilo. Pelo contrário, o invejoso faz às vezes até achar que você nem merece. É como se dissesse que você tivesse chegado na esquina e tudo tivesse pronto ali.
Na vida do invejoso, ele vê feito, ele acha que foi fácil. Ele vê feito, ele acha que foi fácil. Ele não imagina que para você chegar à chefia, você começou ou como um zelador, ou como empregado normal, passou por muitas, foi, ralou, pagou o preço para alcançar o degrau que você alcançou. Por ele não, por ele, se ele pudesse, ele simplesmente colocava os pés sobre você e chegava lá e estava feito e acabou-se a conversa. Porque a Bíblia Sagrada diz aqui de forma bem clara que o invejoso sempre procura o jeito mais fácil de conquistar as coisas. Está aqui na Bíblia: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ao invés dessa pessoa ir até a Deus, como você faz: Senhor, me abençoa, me abre a porta, me alarga a fronteira, sabe, procurar fazer a coisa certa, não. Se essa pessoa pudesse, ela encurtaria caminho, que é o que na maioria das vezes elas tentam fazer, mas acabam que não conquistam coisa alguma. Por quê? Porque até em ter, pode até alcançar, mas se desfaz, se destrói, fica pela metade do caminho. E essa pessoa permanece, infelizmente, infeliz. E ela nem percebe que é um espírito que a está usando para que ela mesma se aniquile, se destrua. Outra coisa, Eclesiastes capítulo 9. Você tem Salmos, depois você tem Provérbios. Eclesiastes capítulo 9. Olha o que é que a Bíblia Sagrada continua nos falando sobre os males causados na vida do invejoso. Eclesiastes capítulo 9. Em nome de Jesus. Eu vou esperar você chegar, porque esse daí você tem que ler. Lê e marca e mostra para a pessoa lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Eclesiastes 9, versículo 5. Olha o que é que a Bíblia diz aqui: porque os vivos sabem que hão de morrer. Quantos aqui sabem que vão morrer um dia? Levanta a mão. Eu também, eu sou consciente disso. Pensa no caba consciente. Com 108 anos eu sei que eu vou partir numa boa, tranquilo, sossegado, isso aí eu já tenho certeza. 108 anos, em nome de Jesus. Não quero ir muito não, senão eu vou ficar muito velho. 108 é o suficiente, eu sei que eu vou morrer. Então isso aqui é uma resposta que eu dou à Bíblia. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Por quê? Porque já não estão mais entre nós, já morreram. Já viveram a vida que era para terem vivido e já partiram. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Morreu, acabou. Então eles não terão em nada mais do que serem recompensados. O que tiveram, tiveram. O que fizeram, fizeram. O que usufruíram, pronto, e acabou-se. Não terão mais recompensa nenhuma. E nenhuma memória também a terão. A Bíblia diz isso. Versículo de número 6. Também o seu amor dos que partiram, dos que já faleceram, dos que já morreram, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Olha o que é que a Bíblia diz: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: do que se adiantou ter tanta inveja? Do que se adiantou ter tanta inveja? Do que se adiantou se deixar levar por esse espírito de inveja? Eu vou ler de novo esse versículo para você. Porque os vivos sabem que hão de morrer, nós sabemos, mas os mortos não sabem coisa nenhuma,
nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. De quem? Dos que já morreram. E já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia nos mostra que os vivos que praticam a inveja não conseguem aprender com os mortos. É isso que ele está dizendo. Que os vivos sabem que hão de morrer, mas não conseguem aprender com os mortos. Mas rapaz, como é que pode, rapaz, você vê fulano de tal, rapaz, o que adiantou, né? Meu Deus do céu, ó, vê se está levando alguma coisa. Não está levando nada, rapaz. E o pior, você sabe o que é? É que pensa numa pessoa, rapaz, só Deus, hein? Não usufruía do que tinha. Tu me acredita? É mesmo? Era. Talvez você já se deparou com pessoas assim. Eu me lembro muito bem que eu chamei um irmão da igreja e tive uma conversa bem séria com ele. Da igreja, ele até hoje é da igreja. E eu cheguei para ele e disse assim: rapaz, sabe o que é que tu faz? Tu pega o que tu tem e leva para o caixão. Mas tu te abraça, mas sabe o que é que tu faz? Tu pega Super Bond. Tu pega e cola tudo que tu tem, mas cola mesmo, porque é bom que quando for rasgar, rasga com o braço, rasga com tudo, porque quando tu estiver morto, pode ter certeza, tu não vai levar nada do que tem. Ou tu usufrui do que tu tem agora enquanto vida você tem, ou se você pensa que vai adiantar você ter o que você tem e desejar, almejar ter a mais do que tem e não usufruir depois que morrer, não vai adiantar coisa nenhuma. Eu não estava dizendo para ele gastar dissolutamente, não era isso. Eu não estava dizendo para ele que ele tinha que tacar fogo, também não era isso. Claro que não. O que eu estava dizendo para ele era justamente que do que se adiantou cobiçar ter tanto, alcançar a ter tanto, possuir em ter tanto, e de repente você é moeca de samambaia, mão de bebê, e ainda dá a Deus assim para poder não ter de gastar nem sequer as unhas em relação ao vento. Era isso que eu estava falando para ele. E tem muitas pessoas que infelizmente agem exatamente assim. Tem muitas pessoas que elas ainda não entenderam. Elas vão num sepultamento, elas até dizem, interessante, a pessoa, o que é que adianta? Elas até falam, mas elas praticam. Elas até dizem, mas infelizmente elas andam de acordo com o que elas dizem. Que é justamente que elas não conseguem usufruir daquilo que possui. Não consegue usufruir daquilo pelo que trabalhou a vida inteira. Não usufrui. Isso, se você não sabe, é pecado. É pecado você não usufruir daquilo pelo que você trabalhou. Eu não estou dizendo que você agora vai ter que ir no melhor restaurante sem estar podendo ir, ou comprar que seja quando não está podendo comprar. Não, não é nada disso. Claro que você vai procurar se adequar exatamente ao momento financeiro que você está passando. Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito: no tempo da prosperidade goza do bem, mas no tempo da dificuldade consideram. Se você está podendo gastar, gaste, mas gaste com você. Gaste com você. Gaste com você. Pode ter certeza disso. Agora, se você não está podendo gastar, não gaste. Mas procure guardar sempre um pouco do que você ganha, para quando você verdadeiramente dizer, pronto, agora eu vou usufruir um pouco do que pelo que eu trabalho. Agora sim eu vou usufruir. Isso não é errado, isso é o correto, é bíblico. Eu estou lhe dizendo isso porque a Bíblia Sagrada diz que o invejoso não consegue aprender com os mortos. Ele não consegue aprender com os mortos. Dá para você imaginar uma coisa dessa? Ele não consegue aprender. Não conseguiu entender que o morto, do que adiantou ter tanto ódio de outra pessoa? Do que adiantou ter tanto ódio? Do que adiantou aquele defunto ter tanta inveja de outras pessoas? Não adiantou nada. É o que às vezes você precisa entender isso no seu coração. Não adianta você estar se prendendo a não perdoar um fulano. Eu te pergunto, isso vai ter valia de quê para você? Qual é o bem que isso vai estar te fazendo enquanto vida?
Não vai fazer bem nenhum. Ah, mas eu não perdoo e acabou-se, pronto. O senhor não sabe. Pois é, mas esse é que é. Você não consegue aprender, nem com os mortos você consegue aprender. Do que adianta? E está aqui na Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia diz que os vivos, infelizmente, não conseguem aprender com os mortos. Gálatas capítulo 5. Livro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Diz assim, Gálatas 5, versículo de número 21. Dá para você ler aí, por gentileza? A primeira palavra que está escrito aí, Gálatas capítulo 5, versículo 21. Qual é a primeira palavra que está escrito aí? Inveja. Olha só. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que vai acontecer com eles? Não herdarão o reino dos céus. O que é que o invejoso vai ter por final, por recompensa? O que é que ele vai perder? A salvação. Dá para você imaginar isso? A Bíblia está dizendo que não há salvação para os invejosos. E por que não há salvação para os invejosos? Porque Deus deixou para mim, para você, ou para quem quer que seja a pessoa qual for, Deus deixou tudo o que nós precisamos. Não precisa se querer ter o que é do fulano, não precisa se querer ter o do que é do cicrano, não precisa. Por que não precisa? Não precisa porque Deus já deixou tudo que para mim discerne a vida e piedade, e para você também. Por isso que a Bíblia diz que a recompensa para os invejosos é que eles não herdarão o reino dos céus. Já parou para imaginar uma coisa dessa? E aí você está com raiva da pessoa. Você está, sabe, eu estou com tanta raiva do fulano, com tanta raiva do cicrano. Não precisa não, porque o fulano, o cicrano, o beltrano terá a sua própria recompensa, terá a sua própria paga. Disso você pode ter certeza, é o que a Bíblia diz. E para terminar, Ezequiel capítulo 35. Ezequiel capítulo de número 35. Eu vou esperar você chegar aí. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 35. Os males causados na vida dos invejosos. Ele não consegue aprender com os mortos. É como podridão para os seus próprios ossos, não é feliz, perde a salvação. E agora, olha o que é que a Bíblia fala sobre a pessoa que é invejosa. Ezequiel capítulo 35, todos encontraram, amém? Versículo 11. Diz assim: portanto, vivo eu quem? Deus. Portanto, vivo eu. Diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja. Para que eu vou lidar com o invejoso se Deus vai lidar com ele por mim? Por que eu vou ficar com raiva dele se o próprio Deus diz que por conta da ira que ele atrai contra mim, por conta da raiva que ele tem pelo que eu tenho,
Ao invés de querer ter o que eu possuo, por que eu vou me trocar com ele? Eu não tenho para que me trocar com ele. Eu não tenho do que bater boca com ele. Eu não tenho. Porque a Bíblia Sagrada diz que o meu Deus é quem vai lidar com ele. E no mesmo furor. Então, no mesmo furor. Porque, na verdade, uma pessoa, quando ela traz consigo um espírito faccioso, um sentimento faccioso, um espírito de inveja, não é uma pessoa que ama o próximo, né, irmão Zano? Então, eu invejo o irmão Zano, eu te amo? Não. Eu tenho alguma coisa contra ele. E Deus me diz na palavra, que Deus diz, sai da frente, Onassis, porque eu vou lidar com o invejoso na altura com que ele tenta lidar contigo. E eu vou perder tempo? Mas eu tenho mal o que fazer. Olha aí para o irmão que está do seu lado, diga, eu tenho mal o que fazer, irmão. Do que perder tempo com o invejoso. Eu tenho mal o que fazer. Irmão, eu aprendi que só pessoas de mente pequenas discutem pessoas. Diz isso para a pessoa que está do teu lado, diga, eu aprendi que somente pessoas de mentes pequenas, faz assim para ela, de mentes pequenas. Não, você está fazendo muito grande. Não é pequeno, é assim mesmo, de mentes pequenas discutem sobre pessoas. Qual é a pergunta? Qual o tamanho da tua mente? Qual é o tamanho da tua mente? Porque se você é uma pessoa que discute sobre pessoas, então me perdoe, você é uma pessoa de mente pequena. Que dá-se a saber como nome de gente baixa. Vai, deixa comigo, tá pensando o quê? Eu vou chutar o pau da barraca. Eu não estou dizendo que você tem que ser sempre. Não, porque a Bíblia diz que Samar, ele se pôs num campo de lentilha, puxou a espada e disse, pode vir, eu morro no combate, mas eu não deixo vocês jamais pegar o que é meu. Aí é outra coisa. Defender o que é seu, você tem que defender com unhas e dentes. Mas o que você tem que entender é que, em nome de Jesus de Nazaré, cuidado para que você não se troque ao ponto de que você, sem perceber, se coloque numa posição em que você mesmo é que vai ao ponto de se ridicularizar. Você tem que ter cuidado com isso. Às vezes você fica no celular, fala fulano, falou isso, aí o outro, falou. E disse mais alguma coisa, porque tem gente que tem o diabo, irmão, o Satanás nos dedos. Tem gente que tem o Satanás nos dedos. Eu não estou aqui, claro, estou falando pelo Espírito Santo. Mas tem gente que tu não sabe o que foi que aconteceu. O que foi? Bem, deixa eu primeiro tomar um golinho de café. Eu espero. Queimei minha língua. Ainda bem que eu uso os dedos. Fala, criatura, que eu estou para poder morrer aqui do outro lado. Tu sabe fulano dos Anzóis Pereira? O que foi que aconteceu? Tu não sabe. Criatura, conta logo que eu já estou para ter um AVC. Ai, meu Deus. Fala. Eu vou te contar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, irmão, você não faz isso não, né? E você? Não fique rindo não, porque talvez você faz também. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usastes
no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar. Diga para o teu irmão, eu encerro, diga: deixa que Deus venha lidar com o invejoso, porque Deus vai lidar com ele na mesma medida. Para encerrar, a Bíblia mostra que o próprio Deus tem a lidar com o invejoso. O próprio Deus. Você ainda vai perder tempo com ele? Você ainda vai discutir com ele? Não precisa. Ele não conhece esse versículo, mas agora você conhece. E você que está aí nos assistindo também, para a glória de Deus. Eu convido você também, se esta mensagem falou o seu coração, nós temos as mensagens posteriores a esta. Você pode ver que nós estamos numa série falando e aprendendo sobre a inveja, o invejoso e como lidarmos com a inveja. Você pode aí também se inscrever na nossa página em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai abençoar você, e compartilhe com outras pessoas também. Também eu convido você que de repente ama esse ministério e sempre tem recebido a palavra de Deus através desse ministério. Se caso você queira enviar uma oferta para abençoar a obra de Deus, o valor Deus irá falar ao seu coração. Ou de repente você diz: pastor, profeta, eu queria dizimar na unção do seu ministério. Louvado seja Deus por isso. Você então pode enviar o seu dízimo ou a sua oferta. Nós vamos estar aí com a chave Pix. Abençoe esta obra que Deus tanto tem usado para te abençoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.